Olá, boa noite a todos. Para os que não me conhecem ainda, meu nome é Luciano Cavalcante, responsável pela Operação O Galileu. O que é a Operação O Galileu? Operação O Galileu é uma estratégia adotada por Nosso Senhor Jesus Cristo para dar à humanidade o último aviso. A humanidade está recebendo hoje, através dessa mensagem curta. Dificilmente vai ser curta, porque nós temos algumas coisas importantes a tratar, mas vocês estão recebendo. Vocês quem? Cristãos do mundo todo, estão recebendo hoje uma valiosa mensagem da parte de Nosso Senhor. Jesus, durante o tempo que esteve na Terra, mesmo sendo filho de Deus, ele usou criaturas humanas, seres humanos. Ele escolheu 12 apóstolos. Vejam, uma série de coisas vocês precisam entender. Antes da partida, antes de chegar o momento do regresso de Nosso Senhor, há coisas que vocês precisam saber para que vocês cresçam, para que vocês se tornem mais maduros na fé, para que vocês tenham direito de saber de coisas que aconteceram lá atrás e que ficaram ocultas sobre o véu do desconhecimento, do desentendimento, pelo próprio desejo de Deus. Tudo no momento de Deus, tudo no momento certo. Nós sabemos muito bem que o nosso planeta atravessa uma fase difícil, e é uma fase que não tem retorno. Eu admiro, de fato, as pessoas que têm um certo otimismo, né? É interessante, é uma característica interessante do ser humano, otimismo. Mas eu sinto dizer que as coisas já estão programadas. Há uma programação para que esse planeta passe por uma transformação. E isso vai ser irreversível, isso é irreversível. Mas antes que isso aconteça, é preciso que algumas coisas sejam colocadas em cima da mesa. Deus, mesmo sendo o construtor absoluto de todo o universo, fez questão de colocar na mesa algumas coisas que vocês precisam conhecer, que vocês precisam entender, para que algumas decisões sejam tomadas na vida de vocês. Vejam, no passado nós tivemos Noé. Noé foi escolhido para repovoar, digamos assim, esse planeta, porque esse planeta já foi destruído uma vez. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos do dilúvio. O dilúvio não é um conto de fadas. O dilúvio realmente aconteceu. E por que o dilúvio aconteceu? Porque anjos foram colocados aqui nesse planeta e se perverteram. E uma vez pervertidos, tiveram relações com seres humanos, relações que jamais deveriam ter acontecido. Muitas coisas ruins aconteceram. Os nefilins realmente existiram com certeza. Uma raça de gigantes extremamente ruins, canalhas, sujos. Comiam tudo que viam pela frente, inclusive seres humanos. Deus viu e resolveu intervir. Interviu através de Noé. E todos nós sabemos como isso aconteceu. Mas, bem, é necessário que vocês entendam algumas coisas sobre o reino de Deus. Eu costumo dizer que nós viemos de lá e nós vamos voltar para lá. Porém, esse voltar para lá, ele está condicionado a uma série de normas que vocês devem seguir. Todo ser humano na face da Terra, para ter direito a regressar para o mundo de Deus, todo ser humano na face desse planeta, para regressar para casa em paz, precisa cumprir estritamente o que está estabelecido na palavra.
Alguns consideram a palavra como um livro, alguns consideram como um conto de fadas, alguns consideram como algo místico, mas o livro, a Bíblia, a espada, ela é o manual do ser humano. Foi deixado por Deus para direcionar a humanidade durante a sua existência nesse planeta. Primeiro, a primeira pergunta que vem na nossa mente é: o que nós estamos fazendo aqui? Veja, fazem 11 anos. Há 11 anos exatamente, eu venho acompanhando vocês, observando. Há 11 anos, eu venho prestando atenção em como a humanidade tem se desenvolvido e como as coisas de Deus são coerentes, como tudo, cada vírgula que Deus estabeleceu para esse planeta tem se cumprido. Tudo tem se cumprido, tudo vai se cumprir. Esse planeta certamente passará por uma faxina, uma limpeza, porque é necessário, por causa da característica humana. O ser humano é uma das raças mais difíceis de lidar em todo o universo. E fica de cara, uma resposta de forma prática, clara, direta e simples com relação ao universo. Para entender a Deus, para que você entenda tudo que eu vou falar com você agora, para que você entenda tudo que nós vamos conversar, o primeiro passo é você conhecer a Deus. Se você não conhece Deus, eu sugiro a você que não assista esse vídeo, que não vá à frente. Eu sugiro a você que continue indo para os seus cultos no final de semana, para que continue seguindo o seu padrão religioso que você escolheu para a sua vida e, enfim, faça o que você achar que deve ser feito. No entanto, uma questão precisa ser urgentemente colocada sobre a mesa, que é a questão do livre-arbítrio. Durante toda a minha vida, eu ouvi falar sobre o livre-arbítrio. Porém, eu queria dizer a vocês uma coisa. Não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio nunca existiu. Deus nunca deu ao ser humano livre-arbítrio nenhum. O que Deus deu ao ser humano foi um livro de regras, um livro de conduta que deve ser seguido, um manual que deve ser seguido à risca. E quando você se dedica a ler o manual, o seu manual, você vai compreender que muitas coisas Deus colocou nesse planeta com um propósito. Vamos aos poucos respondendo perguntas com a direção, com a permissão de nosso Senhor através de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Deus é o meu Deus, porém eu, Luciano, sou servo, fui feito servo do Senhor Jesus Cristo. Trabalho nas fileiras celestiais, trabalho nos bastidores, onde você não consegue enxergar. Trabalho entre dois mundos, um mundo que você vê e um mundo que você não consegue ver. Por quê? Não me pergunta a Deus. Eu nunca consegui responder essa questão. Eu sempre fiz essa pergunta a Deus, mas ele simplesmente optou pelo silêncio. E eu respeito o silêncio de Deus. Tá tudo certo. Vida que segue. O mais importante de tudo e a origem da humanidade foi feita para que o universo fosse povoado. O ser humano, ele foi constituído por Deus para crescer nesse planeta, se desenvolver, tornar-se uma criatura, tornar-se um espírito, porque Deus não trata a parte corpo, Deus trata a parte espírito.
Deus cuida do espírito. O que interessa para Deus é o espírito. Cientistas são unânimes em questionar, em buscar, em procurar, em estudar a tão conhecida partícula de Deus. Porém, mal sabem eles que a partícula de Deus é o Espírito de Deus que está dentro de você. Você entende isso? E o seu espírito, ele tem comunicação direta com o Criador. Você é capaz, você tem o direito de se comunicar com quem criou você. Não, você não foi feito por acaso. Não, você não nasceu numa fábrica de ovos. Não, você não é uma reação química provocada pelo universo. Não, você não é uma mutação genética do macaco. Charles Darwin tem uma obra incrível, é realmente linda a obra dele. Porém, ele pecou num ponto fundamental. Ele esqueceu de incluir Deus na sua obra. Se ele tivesse incluído Deus na sua obra, eu diria que a teoria da evolução das espécies seria uma espécie de segunda Bíblia. Porque ali estão conhecimentos profundos adquiridos através do tempo, desenvolvidos através do tempo e dados a ele, evidentemente, por nosso Senhor. Deus, ele dá a cada ser a inteligência necessária para desenvolver mecanismos para orientar a humanidade. Se não fosse assim, nós ainda vivíamos no tempo das cavernas. Essa é uma questão que deve ser considerada. O propósito desse vídeo, embora esteja diretamente ligada à nossa questão existencial, a questão de estar respondendo perguntas que durante muito tempo foram sendo feitas pela humanidade e que foram sendo observadas e que hoje chegou o momento de serem esclarecidas, são de mera importância para que você consiga concluir a sua trajetória nesse planeta e voltar para casa em paz. Durante um tempo, eu estive à frente de uma turma de teologia. Durante um tempo, eu fui professor de teologia. E durante esse tempo, eu usava sempre o mesmo exemplo. Olha, existem três filas. Uma fila, ela leva você direto para o inferno. Quando isso acontece? Quando você não tem, preste atenção, quando você não tem relacionamento nenhum com Deus. E quando você se desconecta de Deus, quando você faz a opção de viver ao contrário de tudo que está escrito ou determinado nas Escrituras. Quando você escolhe viver segundo os desejos da sua carne. Aí vem a prostituição, a violência, as aberrações, tudo que não presta, a mentira, corrupção e por aí vai. Quando você se desconecta de Deus, automaticamente, você se conecta ao seu padrão espiritual, cai ao ponto de você se conectar com seres que sequer deveriam estar aqui. Por mim, já teriam desaparecido há muito tempo. Porém, não pelo meu desejo, mas pelo desejo supremo de Yahvé, Deus, Jeová, não sei como você conhece, eles ainda permanecem aqui. Por que esses seres imundos ainda estão aqui? Porque eles são extremamente necessários para ajudar na educação de cada um de vocês. Sim, é isso mesmo. Quem escolhe as sombras, quem escolhe o mal, ele é regido pelo mal, ele é orientado pelo mal, ele é ensinado pelo mal e termina muito mal. Porém, os que escolhem a luz, os que escolhem viver perto de Deus,
Os que escolhem viver segundo a palavra têm um destino completamente diferente. Eles vão direto para a segunda fila. Nessa segunda fila, eles vão adormecer quando partirem, vão dormir e só vão acordar no dia do julgamento. Sim, aqui nós temos os tribunais, aqui nós temos a justiça humana. Porém, eu queria deixar para vocês o conhecimento, eu queria esclarecer para vocês a respeito do Tribunal Celestial. Muitos de nós ouvimos falar sobre o Tribunal Celestial. O Tribunal Celestial existe? Sim, o Tribunal Celestial existe de fato. O universo, proporcionalmente, é muito, muito vasto e seria impossível, até mesmo para um ser complexo como Deus, julgar tantas coisas ao mesmo tempo. Deus, mesmo com toda a sua capacidade de transformar o vácuo absolutamente num sistema perfeito como é o nosso, ele também precisa de mecanismos para poder administrar o universo. O universo fervilha em vida. E aí vem mais uma questão que a gente já pode deixar aqui esclarecida. Muitas pessoas perguntam: existe vida fora do planeta? É óbvio. Sim, com a autoridade plena que me foi concedida por nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso lhe assegurar que o universo fervilha em vida. Durante um tempo, um mecanismo usado por Deus, muito usado por Deus, e que está sendo usado por Deus nesse exato momento, é o do desconhecimento. Ele cobre você com o véu do desconhecimento e vai descobrindo à medida que você vai crescendo. Quanto mais perto de Deus, quanto mais amigo de Deus você se torna, mais conhecimento ele vai te dando. Nós temos exemplos incríveis, exemplos maravilhosos. Nós podemos citar o primeiro de todos, aquele que teve fora, evidentemente, Jesus Cristo, um amor incondicional e uma curiosidade incondicional pelas coisas de Deus, e foi Enoque. Enoque andava com Deus, Enoque conversava com Deus. Sabe o que aconteceu? Enoque, quando partiu, não conheceu a morte, passou pelo fenômeno da morte e hoje é um arcanjo. Faz parte das fileiras celestiais. Veja o grau de amor que Deus pode ter pela sua criação. E não foi só ele. Muitos outros casos semelhantes poderão acontecer. Nós temos conhecimento, nós conhecemos muito bem Elias, que foi arrebatado, também foi levado. Nós conhecemos muito bem o trabalhoso rei Davi, que mesmo com todas as aberrações, as loucuras que cometeu, não pense que não foi punido, foi punido. Até hoje você tem no Oriente Médio os resquícios daquela loucura cometida por Davi. Mas mesmo assim, foi acolhido, protegido, guardado e é sim amado por Deus, muito amado por Deus. Porém, algumas coisas você precisa entender, algumas coisas você precisa parar para prestar atenção. A humanidade foi colocada em uma situação bem delicada. Satanás, ele foi colocado aqui para corromper a humanidade. Satanás caiu aqui, foi jogado aqui, foi lançado aqui, depois que se atreveu, ousou usurpar o trono de Deus. Miguel, o arcanjo Miguel,
o meu amigo Miguel lançou ele por terra, arrebentou ele lá em cima e jogou o resto dele aqui embaixo. Evidentemente, Deus assistia e sabia de tudo. Deus viu tudo, Deus acompanhou tudo. E Deus sabia que tudo ia acontecer. Não seja nécio. Não seja uma pessoa sem conhecimento, sem entendimento espiritual. Se você é aquela pessoa que bota uma palavra, bota a sua espada debaixo do sovaco e vai para a igreja no final de semana para poder tentar se limpar espiritualmente, continue fazendo assim. Certamente vai levar você a canto nenhum. Religião é o pior ópio que pode acontecer a um ser humano. Por quê? Porque a religião tem distanciado brutalmente o ser humano de Deus. E quando eu digo isso, eu me refiro à falta de conhecimento, à profunda falta de entendimento, de conhecimento do ser humano a respeito de Deus. Se eu sei que esses seres existem, se eu vou à igreja para cultuar um Deus, se eu passo a minha vida pregando a respeito de Deus, falando sobre Jesus Cristo, alguma coisa está muito errada. Porque, ao invés de tê-los como amigos constantes, como amigos para viver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não vou fazer isso porque Deus não gosta. Não vou fazer aquilo porque Jesus não gosta. Jesus, o senhor gostou disso? Jesus, eu vou pintar minha casa de amarelo. O senhor acha que tá bom? Jesus, olha que planta linda. Jesus, vamos para a praia? Jesus, eu vou para o shopping, o senhor quer ir comigo? Jesus, essa comida tá gostosa? O senhor acha que tá bom? Viver com esses seres como se eles fossem, e realmente são, a nossa verdadeira família, é o que nós podemos caracterizar, chamar, nomear, determinar como religião. Isso é religião. É respeito absoluto ao Deus Altíssimo. É respeito absoluto. É reconhecimento de que realmente Deus tem um filho. Tem um filho. Muitas coisas nesse planeta aconteceram desde que Satanás foi jogado aqui. E aqui vem uma coisa muito complexa e que você precisa entender. Você vai ter que entender. Você vai ter que engolir goela abaixo como aqueles comprimidos de 1 grama para dor de cabeça que ficam entalados na goela da gente. E que a gente precisa tomar um garrafão d'água para o comprimido poder descer. Você vai ter que entender. Ou você entende por bem, ou você entende por mal, e a gente vai chegar ao terceiro lugar da fila. A terceira fila. Eu falei de duas. A primeira leva você para o inferno, a segunda leva você para dormir, quando acordar vai passar pelo tribunal celestial, e a terceira, que é a mais importante, está reservada para os que amam, respeitam e aceitam a Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida. Há um elo de coisas que precisam ser ligadas para que você possa entender o que de fato aconteceu com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De cara, eu não posso mais tratar você com papa, com mingau, porque você já cresceu o suficiente. Você cresceu o suficiente para, mesmo sendo mulher, querer ser homem.
mesmo sendo homem, querer ser mulher. Então isso já dá a você a maturidade necessária para você entender o que eu vou explicar a você. Preste atenção. A primeira coisa que você precisa entender, sobre tudo que você precisa entender, você deve amar a Deus sobre todas as coisas, porque quem criou tudo, inclusive Deus, inclusive você, foi o próprio Deus. Eu falei Deus, mas foi você. Quem criou todo o planeta, quem criou todo o universo, quem criou tudo que você vê, tudo que você não vê, foi o próprio Deus. E ele tem uma característica altamente relevante. Ele é onisciente, onipresente. Ele tem muitas características, mas a mais importante é onisciente. Isso quer dizer que ele sabe de tudo, tudo. Ele sabe o que você está pensando agora, ele sabe o que vai acontecer amanhã quando você abrir os olhos, ele sabe qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar, ele sabe exatamente o que está no seu caminho, ele sabe exatamente, até os segundos a que você tem direito. Ele sabe quando você vai partir. Ele sabe o que você está pensando. Sabe o que você vai pensar. E sabe de tudo a respeito da sua vida, do começo até o final. Muitas pessoas, nós temos um termo humano, pelo menos usado aqui na nossa nação, que diz que o ser humano é uma analogia. Diz que o ser humano tem uma imaginação muito fértil. Ou popularmente falando, popularmente dizendo, viaja na maionese. Isso é mais pura verdade. Isso é a mais pura verdade. O ser humano, ele foi condicionado, ele foi adestrado, porque esse é o termo mais correto, ele foi ensinado e continua sendo ensinado até os tempos atuais, de que Deus perdoa tudo, de que Deus tem um amor incondicional pela humanidade. E eu estou aqui para dizer a você que isso é uma aberração. Isso é uma mentira descarada desse imbecil chamado Satanás e de todos que servem a ele, dentro e fora das igrejas. Não, Deus não perdoa tudo. Isto não é verdade. Eu peco, mas Deus me perdoa porque Ele conhece a minha origem de pecador. Não, você está redondamente enganado. Não, você vai para aquela famosa fila. A fila do desperdício, a fila da escuridão, a fila do inferno. Mas não ache que você vai para o inferno levando o que é de Deus. Não. Antes de ir, ele tira de dentro de você o que é dele. Ele tira a partícula dele. Ele tira o espírito dele. E o resto ele joga na fogueira. Dá para Satanás. Pode levar. Vocês compreendem? Deus nunca agiu dessa forma. Deus nunca vai agir dessa forma. Prestem atenção. Quando vocês começam uma jornada, uma caminhada com Deus, Ele se deixa conhecer. Durante o tempo em que me foi concedida a honra de transferir o meu conhecimento, o meu entendimento, o que me foi passado, o que me foi ensinado, uma das coisas
que o mais enfatizava era que não, Deus não perdoa nada. Ele avalia e toma uma decisão. Ele sentencia você instantaneamente. Preste atenção. Veja como você está desconexo da realidade das coisas. Durante o Holocausto, você pense numa sala um pouco maior do que essa, 8, 9 metros quadrados. E ali eram colocadas 50, 60 pessoas, grávidas, nuas, com crianças no colo, cadeirantes, deficientes, todos eles tratados como lixo, eram empurrados dentro daquelas malditas câmeras e eram queimados como lenha ou mortos com veneno de forma letal. Foram mais de 6 milhões de judeus. Prestem atenção. Não foram 6 milhões de brasileiros. Bem que poderia. Aqui tem mais lenha para queimar do que lá. Mas ele não fez isso. Vai fazer, mas não fez ainda. Mas vamos voltar a falar do próprio povo dele. Eu estou falando a você que o Deus de Israel nunca perdoou o seu próprio povo. Nunca deixou de tratar o seu próprio povo. Nunca. Nunca se esqueceu do seu próprio povo. Jamais se esquecerá do seu próprio povo. O judeu, você, querendo ou não, engula essa melancia de goela abaixo. Você, querendo ou não, o judeu é o ser escolhido por Deus para pregar tudo sobre o reino dele, desse Deus, neste planeta. O povo de Deus, o povo responsável pelo ser neste planeta, o povo responsável, a nação escolhida para orientar este planeta é o judeu. Durante muitos anos foram perseguidos. E até a data atual são extremamente, altamente perseguidos. Você já parou para pensar que situação confusa? Uma nação que nunca vive em paz, o judeu nunca tem paz, é perseguido em toda a face do planeta, ridicularizado e tratado como lixo, sem que você, ao menos, se dê ao trabalho de perceber, de entender que Deus escolheu o próprio povo dele. Deus, quando veio a esse planeta, escolheu e constituiu uma nação para que o servisse, para que estabelecesse os seus princípios aqui neste planeta. E este povo é o povo judeu. Não importa, não faz a menor diferença o que você acha ou o que você deixa de achar. Deus nunca, alguém que criou o universo, alguém que está neste exato momento preocupado com a criação do universo, jamais iria parar para prestar atenção no que você acha ou deixa de achar. Existem normas, existem regras para que você volte para casa em paz, para que você viva em paz. Existem regras. As regras são claras. Respeite o povo judeu. O povo judeu é o povo escolhido por Deus para orientar, para manter
para direcionar, para administrar este planeta, essa humanidade. Nunca vai mudar. E toda vez que qualquer nação ousar, tentar, ao menos, se levantar contra o povo de Deus, contra o povo escolhido, qualquer nação, por maior que seja, por mais poderosa que seja, quando qualquer nação ousar se levantar contra o reino de Deus, certamente Deus irá intervir. Porém, nós estamos falando de um ser que não poupa o seu próprio povo de ser doutrinado, de ser devidamente educado. E Deus é rígido com o seu povo. Deus não vai 1 milímetro, não oscila 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Nunca fez e nunca fará isso. Jamais, em hipótese alguma. O povo judeu hoje não vive em paz porque vive fora das regras. Ama a Deus, diz da boca para fora, diz que ama a Deus, mas não faz o que Deus determina que seja feito. Nunca são destruídos nas guerras. Jamais serão destruídos nas guerras. Jerusalém ainda será palco de grandes batalhas. Muitas pessoas serão exterminadas ali naquela região. Porém, mesmo assim, Deus nunca permitirá que Israel deixe de existir. Por um motivo simples, porque foi ali que ele escolheu para viver. Foi ali que ele escolheu para ficar. Foi aquele povo que ele escolheu para ser o povo dele. Mas o povo dele é o primeiro a ser corrigido. E aqui eu abro um parêntese para usar um exemplo muito simples, claro, profundo, de fácil entendimento a respeito do agir de Deus com o seu próprio povo. Vocês lembram do ataque do Hamas no Ramadã? Vocês lembram daquele ataque onde milhares de pessoas foram mortas? Crianças assadas em forno, toda sorte de barbaridade, pessoas cortadas no pescoço como se fossem galinha, sangue para todo lado. Vejam os sinais. Eles começaram a atacar por onde? Eles vieram pelo alto, vieram de parapente. Que dia? Me responda você. Que dia era aquele? Era o sábado, era o Ramadã. Onde as pessoas deveriam estar? Deveriam estar em casa, cultuando o Deus vivo. Aonde as pessoas estavam? As pessoas estavam em uma rave. Não há a menor possibilidade de negociação com Deus. Ele mata, e mata muito. Disse e repito 1 milhão de vezes a quem quer que seja: Deus é um Deus que mata, e mata muito. Porém, entretanto, todavia, contudo, Deus nunca deixou e nunca vai deixar de ser Deus. Deus vive de estratégias. Deus vive de estratégias. Preste atenção. Se tem luz, se tem claro, tem escuro. Se tem fogo, tem água. Se tem noite, tem dia. Se tem calor, tem frio. Se tem positivo, tem negativo. Para tudo que existe no universo, deve haver o seu oposto. Se um anjo que vivia lá em cima resolveu, por um motivo qualquer,
ser maior do que Deus, imediatamente foi contido, foi preso e foi lançado fora do sistema de Deus, do mundo de Deus. Nunca chegaram para você para te lembrar que 1/3 das estrelas do céu foram corrompidas. Ser humano, criatura humana, 1/3 das estrelas do céu foi corrompido. Quantas estrelas tem no céu? Você é capaz de contemplar o céu agora e contar quantas estrelas tem no céu? Sabendo que o céu é infinito, sabendo que o universo é infinito, eu não estou falando de meia dúzia de demônios. Eu estou falando de um enxame quase que infinito, interminável de demônios. Exatamente. Todos eles, cada um deles conhecido pelo próprio Deus. Deus sabe o nome de cada um deles. Deus sabe exatamente onde cada um deles está agora e o que eles estão fazendo. O inferno não é como você pensa. O inferno não é um congresso nacional. O inferno não é um STF. O inferno não é uma escola de samba. O inferno é uma estrutura altamente complexa, funciona como um relógio suíço, e dentro do inferno, dentro do sistema de Satanás, cada demônio tem uma missão diferente. São ultra organizados. São organizados em potestades, em principados, e cada principado tem o seu regente. Aqui, na nossa nação, um principado é responsável por gerir o nosso país. Sim, o nosso país ele é gerido por um demônio, mas não um demônio de carne e osso, embora a gente tenha um monte deles. É gerido por um demônio designado pelo próprio Deus. Parece loucura para você, não parece? Nunca disseram isso para você nas igrejas. Nunca explicaram isso a você em culto nenhum. Mas este planeta, todo o planeta, é administrado por Satanás, que dividiu esse planeta em principados. E cada principado tem o seu príncipe regente. É preciso que vocês entendam essas coisas. No entanto, Deus nunca deixou e nunca vai deixar de ser Deus. Para tudo, Deus tem uma solução. Uma vez estabelecido o reino de Satanás neste planeta, era necessário que um plano divino fosse estabelecido para que aqueles seres que não tivessem parte com a escuridão, com as trevas, tivesse a oportunidade de voltar para casa na terceira fila. Você lembra das filas? Da primeira fila, da segunda fila, da terceira fila? Muito bem. Na terceira fila se encaixam as pessoas que vivem à mercê do Senhor Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como amigo pessoal. Eu não estou falando de esoterismo, eu não estou falando de estupidez humana.
Eu não estou falando de uma pregação mórbida, demente e vazia, que é, em 99,9% dos casos, o que nós vemos hoje nas igrejas. Cultos e mais cultos que parecem shows, cheios de pessoas que direcionam o rebanho direto para o abismo. Por quê? Porque ao invés de estar explicando para as pessoas como voltar para casa em paz, como conviver com o mundo espiritual, como conviver com Jesus, como conviver com Deus, como saber como conversar com Deus, como saber como se proteger espiritualmente, pregam toda sorte de estupidez, de aberrações que se possa imaginar. Vamos falar de uma clássica. A tal da doutrina da prosperidade. Vejam que coisa estúpida, que loucura, que absurdo. Tratar num culto sobre prosperidade. Um culto para dirigi-lo pelo caminho mais fácil para chegar, para ter uma vida próspera. Amigo, amiga, pastor, pastora, bispo, bispa, sei lá quem seja você, para mim não faz a menor diferença. O que importa é você ensinar que o ser humano ele tem direitos estabelecidos por Deus. Esta palavra, este manual, garante que você tem direitos. Os seus direitos estão aqui. Aqui está a chave da sua casa nova. Aqui está a sua vida repleta de saúde e prosperidade. Aqui está a chave da vida perfeita. Aqui está a chave para proteger você contra qualquer tipo ou classe de demônio. Dos menores aos mais perigosos. Dos mais calmos aos mais astutos. Um chifre, 2 chifres, meio chifres, parecendo um alce. Pode ser o cão que for. Se você estiver dentro da palavra, nada vai te acontecer. Por quê? Porque você é amigo de Jesus. Porque você chega no meio da rua, no meio do nada, senta num cantinho e conversa com Jesus. Senta na calçada e diz: Jesus, eu estou com um problema sério. Eu estou com um problema sério no trabalho. Tem algum demônio usando alguma pessoa como inimigo, como inimiga, para tentar me tirar do trabalho, tentar me prejudicar. O Senhor pode me ajudar. Jesus, eu preciso da sua ajuda. O Senhor pode me ajudar? O Senhor faria isso por mim? Durante o tempo em que eu tive a honra de passar um pouco do meu entendimento para as pessoas, eu expliquei que quando você chama Jesus para confessar, quando você tem intimidade com Jesus, a coisa acontece da seguinte forma: você não precisa debulhar um terço para ser ouvido por Deus. Muito pelo contrário, é perca de tempo. Não perde seu tempo. Deus não vai ouvir você porque você debulhou um terço para pedir alguma coisa a Deus. Vá direto ao ponto. Chame Deus para conversar. Use a chave. Você nunca vai conseguir falar com Deus se não for através de Jesus Cristo. Deus, eu preciso de um favor seu. Deus não vai te ouvir. Deus, eu preciso muito que o Senhor me ajude. Deus não vai te ouvir.
Deus, o seu filho, que morreu na cruz do Calvário, que lhe fez um favor, pediu para que eu viesse conversar com o Senhor. Deus pode estar em qualquer parte do universo. Ele vem rapidamente para ouvir o que você tem a falar. Rapidamente toma uma decisão a respeito. Por quê? Porque você é amigo, porque você é conhecido. Porém, para ser amigo, para fazer parte da família de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você faça parte da família de Deus, para que você faça parte do universo, para que você vá para a terceira fila, que é a fila que te leva direto para as mansões, para as moradas celestiais, e essa é a boa nova. Você precisa ter comunhão com Jesus Cristo. Não interessa, volto a dizer a você, de forma enfática, não me faz a menor diferença o que você acha ou deixa de achar. Por quê? Daqui a pouquíssimo tempo nós vamos deixar esse planeta. E aí, você e a sua religião é que vão determinar para que lugar, para que tipo de fila você vai. Você compreende? Você pode ter a sorte de ir para a segunda fila, dormir e acordar no dia do seu julgamento. Mas você vai ser julgado pelas suas obras. E aí, você acha que escapa? Eu diria, com um pouco de conhecimento que eu tenho, que 99,9% dos casos dificilmente escapa se não tiver Jesus como advogado. Porém, se o seu advogado for o Filho de Deus, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, você pode ter certeza que o sufoco vai passar sim, mas a sentença será satisfatória. E você terá eternidade. Gente, nós estamos falando sobre eternidade, sobre viver eternamente livre. Conhecer outros sistemas, conhecer meu Pai eterno, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer Noé, conhecer Elias, conhecer Jacó. Preço. Tudo tem um preço. Na concessionária, um carro novo tem um preço. Para viver, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro para comprar as coisas. Ao partir, fazendo parte da família de Deus, você tem à sua disposição planetas feitos de diamante, planetas feitos de ouro maciço. Não é uma ilusão, não é um conto de fada. A ciência, a própria ciência, já comprovou a existência desse tipo de planeta. Então me diga qual o sentido de você ir para uma igreja, de você passar o final de semana indo para cultos que não vão te levar a canto nenhum. Se quando você sai da igreja, você sai pior do que entrou. Se você, quando sai da igreja, esquece Jesus lá na porta do templo, ao invés de dizer, vem, bora para casa, vem comigo. Ao chegar em casa, a casa limpinha, fique à vontade, a casa é sua. Passa o dia comigo, o senhor pode passar o dia comigo, ele vai passar o dia com você. Sim, ele vai passar o dia com você.
pela fé que eu tenho, por tudo que eu enfrentei, por todas as hostes demoníacas, por todas as batalhas que eu já passei e pelas que eu ainda vou passar, eu posso dizer a você que se você chamar Jesus, se você clamar por Jesus, ele corre para tudo o que está fazendo e vem te ver, e vem te socorrer. Não manda outra pessoa, ele vem. Ele sempre veio. Todas as vezes que eu pedi, todas as vezes que eu chamei, ele veio. Nunca me abandonou. Nunca me deixou. Em todos os momentos difíceis da minha vida, ele esteve comigo. Porém, há um preço a pagar. E o preço é um preço muito caro. É o preço da dedicação exclusiva ao Senhor Jesus. É viver para Ele. É crer que Ele existe. É transformar o inacreditável em acreditável. É transformar o invisível em visível. Você tem que transformar a sua vida por completo, ao ponto de conhecer a Jesus como eu conheço o meu vizinho. A falar com Jesus como eu falo com qualquer criatura na face da terra. Evidentemente, tratando-se do Filho de Deus, sabendo que ele é o Filho de Deus. Judeus, o que vem agora é muito forte. O que eu vou revelar a vocês é muito forte. Como servo de Deus, como servo do Deus Altíssimo, tendo sido lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, tendo passado pela morte, eu posso dizer a você que Judas Iscariotes, foi e é a criatura mais corajosa e mais amiga que existe perto do Senhor Jesus. Prestem atenção. Eu estou falando com vocês em vida. Logo, muito em breve, eu devo partir. Eu tenho quase certeza que muito em breve eu devo partir. Mas antes de partir, a missão será cumprida. Judas não foi um traidor por acaso. Prestem atenção. Peço a Deus que agora tire de cima de vocês o véu do desconhecimento, para que vocês possam entender o que de fato aconteceu. Lúcifer veio, criou problemas, estabeleceu seu reino nesse planeta. Porém, Deus enviou o seu filho para que o seu filho, na forma humana, passasse por tudo que um ser humano passa, vivesse como um ser humano e fosse crucificado, levando consigo judicialmente todos os pecados da humanidade. Na palavra nós dizemos que Jesus é a chave. Jesus é a porta. E nada disso é por acaso, nada disso é romantismo. Isso é uma operação militar no campo espiritual. Deus, quando mandou Jesus
mandou Jesus porque precisava enviar um ser extremamente puro e zero pecado. E o único ser que havia na linhagem do Senhor Deus, o único filho que tinha essa característica era Jesus Cristo. E foi justamente ele que veio a esse planeta. É óbvio, nós sabemos, quando a gente usa, quando nós falamos filhos, nós nos referimos a todas as criaturas feitas por Deus. Todas as criaturas que foram feitas por Deus e que amam a Deus e temem a Deus são considerados, são feitos filhos de Deus, não criaturas de Deus, são filhos de Deus. Porém, entretanto, todavia, contudo, filho legítimo só existe um. Ele tem nome. Ele tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. Yehoshua, Yeshua, como você preferir. Ele, o Filho de Deus, sem pecado nenhum, foi incumbido da tarefa de vir a esse planeta, estruturar um projeto, estruturar uma estratégia jurídica para que o ser humano pudesse sair desse planeta e voltar em paz para casa. Veja, nós falamos sobre todo o universo. Nós falamos sobre todos os mecanismos que regem o universo. Sobre bem e mal, luz e trevas. Tudo foi explicado a vocês. Deus é onisciente, Deus sabia de tudo. Quando eu pedi a Deus para tirar o véu do desentendimento de vocês, eu espero que realmente isso tenha acontecido, para que você entenda que Jesus, quando veio, já veio sabendo de tudo que iria acontecer. Veja, preste atenção, vamos montar um quebra-cabeça fácil para que você possa entender e guardar dentro do seu espírito. Rogo ao Deus Altíssimo, pelo sinal da Santa Cruz, Pai, Filho e Espírito Santo, que tudo que eu disser a partir de agora seja colocado dentro de cada cristão que realmente entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E todos aqueles que ainda o farão por conhecerem a verdade. Porque Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade irá libertar vocês. Quando isso ia acontecer? Agora. Está acontecendo agora. Bem diante dos seus olhos. Um enviado, um pecador maldito, miserável, enviado por Deus para dizer a você que você deve procurar urgente uma igreja, descer as águas, receber ao Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa ter o direito de voltar para casa em paz. Porém, nunca, jamais se esquecendo que você deve viver com Jesus como você vive com todos os seres da sua família. Evidentemente, dando a ele o lugar que ele merece, de Salvador, de seu Senhor, de luz da sua vida, de luz do mundo. Você entende? Siga pelo caminho correto. Você está tendo a chance de ter acesso a informações que estavam guardadas para serem entregues no momento oportuno. Este é o momento oportuno. Judeu, o povo escolhido por Deus. Judas nunca foi, de fato, o culpado pela morte de Jesus. Fica aqui um sinal claro: quando Deus
autorizou o envio da mensagem, Deus tomou o cuidado de corrigir algumas coisas que precisavam parar. Antes que a mensagem chegasse, antes que a mensagem fosse entregue a você, algumas coisas precisavam ser colocadas no lugar. Vamos observar? Você parou para prestar atenção em que nunca mais, na encenação da Santa Ceia, Judas teve o papel humilhante, degradante que teve durante séculos? Você parou para perceber? Você parou para pensar que a zombaria cessou? É óbvio que esporadicamente se fala aqui ou ali, por falta de conhecimento, mas isso vai acabar. Por quê? Porque Jesus acabou de dizer a você que ele sabia muito bem o que estava fazendo, que ele sabia que Judas iria traí-lo e que era necessário que Judas fizesse o que fez. Era necessário. Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos, ele sabia exatamente o que cada um iria fazer. Quem ia negá-lo, quem era fraco para isso, fraco para aquilo, quem não tinha estrutura emocional para isso ou para aquilo, e quem mais se destacou por seu amor, por seu zelo, foi Judas. Veja, abra seu olho, criatura. Judas era o responsável pelas finanças dos apóstolos. Judas era o responsável por cuidar do dinheiro que eles recebiam para se manter. Onde você está com a cabeça? Na Lua? Em que planeta você vive? Para não entender que Jesus sabia que tudo isso iria acontecer. Onde você está? Que tipo de teologia é essa que foi socada goela abaixo, que faz com que você ache que um judeu, que um discípulo de Deus, escolhido por Deus para um projeto de salvação da humanidade, seria realmente alguém que você pudesse detestar pelo resto da sua vida. E isso muda a regra do jogo, porque o judeu, a partir deste momento, vai deixar de ser visto como o vilão da história. Você só tem direito, a partir de hoje, a estar no universo. Você só tem direito, a partir de hoje, de estar sentado na mesa com Jesus, se você entender que um processo legal foi constituído para que você tivesse direito à salvação. E parte desse projeto, o principal de todos, inclui Judas. Vou te dar um pouquinho de bálsamo. Vou até tomar um pouco d'água. Santa Ceia. Santa Ceia. Vamos falar sobre a Santa Ceia. Todos reunidos na mesa. Jesus, agoniado, num corpo humano, evidentemente, sabendo o que ia acontecer, solta aquela pérola. Um de vocês há de me trair. Vocês lembram da confusão? Foi uma confusão incontrolável. Não, eu não. Todo mundo disse eu não. Mas para pensar. Para pensar. É melhor a informação chegar a você tarde do que não chegar nunca. Jesus disse
Aquele a quem eu der o bolão molhado, vá estudar. Urgente. Você precisa urgente de ajuda. Vá estudar. Aquele a quem eu der o bolão molhado. E ele deu o bolão molhado a quem? Ele deu o bolão molhado a Judas. Você conseguiu entender até agora? Você teve pelo menos, o desejo de entender até agora o que aconteceu? Deu o bolão molhado a Judas. Segunda chave. Preste atenção. Essas coisas estão sendo entregues a você pelo próprio reino de Deus. Através de um humano fraco, pecador, um doido. Mas foi o que Jesus achou necessário para o momento. Entregando a você algo tão valioso, algo que pode mudar o destino de toda a humanidade. A humanidade precisa aprender a respeitar o judeu. Respeitem os judeus. Os judeus que estão em Israel e os judeus que estão na Palestina. Porque Jesus não nasceu em Israel. Jesus nasceu na Palestina. Então não importa em que lado da cerca o judeu está. O fato é que ele está lá. E é o povo, a nação escolhida por Deus. E a seu tempo, Deus vai organizar a casa para que seu filho possa voltar. E para que as escrituras se cumpram. Israel, vocês vão continuar debaixo de fogo cerrado. Enquanto não entenderem que o Messias já veio. Enquanto vocês entenderem, enquanto vocês persistirem na ideia de que o Messias ainda virá, com essa estupidez teológica, vocês sofrerão com a chuva de fogo que vem do céu. E digo mais a vocês, estejam alerta e preparados, porque vai ficar bem mais estreito, as coisas vão ficar bem mais difíceis, porque uma arma satânica foi colocada no meio de vocês sem que vocês percebessem. Uma arma satânica chamada orgulho. Vocês não se interessam mais em ouvir a verdade. Vocês não querem, vocês são a verdade absoluta. Ou pelo menos vocês acham que são a verdade absoluta. A humildade foi jogada fora, no lixo. Deus foi jogado fora, no lixo, quando vocês permitiram que Jesus fosse tratado como chacota. Enquanto vocês, aí em Israel, continuarem tratando Jesus da forma que vocês tratam, como um profeta, do céu apenas fogo cairá. Tenham a certeza disso. Se convertam urgentemente ao Deus Altíssimo. Não como nércios, não como tolos. Se convertam de todo o coração e entendam que o Messias já veio. Se vocês fizerem isso, por Cristo Jesus, arcanjos, toda a força celestial irá repelir todos os ataques que estão sobre Israel. Todos os ataques que estão sobre o povo judeu. O povo judeu é o povo escolhido por Deus. Judas foi o maior de todos os profetas. Judas, o discípulo. Judas foi o maior de todos os discípulos.
vive com Jesus, está a salvo no céu. E se é para falar de loucura, então vamos deixar as coisas bem claras. No catolicismo, eles dizem: morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. Vamos lá. Eu acho que eu me lembro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Parou por aí. Na Santa Igreja Católica, não, porque a Igreja Católica deixou de ser santa há muito tempo. Primeiro, que Jesus não era romano. Jesus não era romano. Então, não faz sentido nenhum dizer: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, tudo bem. Na remissão dos pecados, tudo bem. Na ressurreição da carne, tudo bem. Na vida eterna, amém. Mas creiam, prestem atenção, Jesus não era romano. Então Jesus não tem nada a ver com a igreja nenhuma. Quando Jesus disse que Pedro, sobre esta rocha, edificarás a minha igreja, ele não estava falando de igreja alguma. Ele não estava dando nomenclatura à igreja alguma. Ele estava falando dele mesmo. A rocha a quem ele se referiu foi ele mesmo. Jesus é a rocha. Vocês conseguem compreender isso? Este vídeo, eu estou dando uma olhada aqui, já vai com 1h e 17 minutos. Muitas coisas, foi uma boa jornada. Muitas coisas foram colocadas no lugar. Vamos fazer um resumo breve de algumas situações. Primeiro, judeu é o povo escolhido por Deus. Segundo, não interessa o que você acha ou deixa de achar. Presta atenção, não haja como um animal. Daqui a 100 anos, exatamente 100 anos, e eu não preciso ser profeta, mas daqui a 100 anos, ninguém estará na face deste planeta. Então você e a sua teologia é que vão ser responsáveis pelo caminho que você vai tomar depois que você partir. Israel tem uma história incrível, linda. Vale a pena ser estudada. Vale a pena ser tratada como uma coisa séria. O mais importante de tudo, Judas não foi um traidor por acaso. Judas foi escolhido por Deus por ser o mais corajoso de todos. Judas foi escolhido por Deus com conhecimento pleno e absoluto do Senhor Jesus, para que o plano perfeito da ressurreição, para que o plano perfeito da salvação fosse estabelecido neste planeta, que é regido por Satanás.
Satanás é o regente supremo deste planeta e vai continuar sendo até que Deus mude a sentença. Até que as escrituras se cumpram, isso vai continuar acontecendo. Lembre-se, quando Satanás pegou Jesus, levou lá em cima e mostrou todos os reinos da terra. Se tu se prostrar a mim, eu te dou todos os reinos da terra. Como é que ele pode dar uma coisa que não é dele? Me explica aí. Você que usa um tapete na cabeça e diz que é um bispo. Me explica. Eu gostaria que você me explicasse um dia. Como é que Satanás pode ter a astúcia de dizer a Jesus que daria todos os reinos da terra? Pobre coitado. Pobre coitado. Satanás está a serviço de Deus nesse planeta e vai levar cada um de vocês que ousa contra Israel, que ousa contra um judeu. Cada um de vocês que ousar levantar o dedo contra um judeu pagará um preço de morte eterna, sem a menor chance de escapatória. Israel é a nação escolhida por Deus. E não interessa o que você acha. Não importa o que você acha. Você acha, na sua mente medíocre e minúscula, você acha que o rei de todo o universo vai se preocupar com o que você pensa a respeito disso ou daquilo? Você acha que a sua oração vai mudar o que está estabelecido na palavra? Você acha mesmo? Moisés, abre teu olho. Abre teu olho, tu tá cego. Abre teu olho. Moisés estava com Deus e Deus disse: desce porque o povo está esculhambando tudo lá embaixo. Moisés desceu e repreendeu o povo. Deus disse: eu vou descer, eu vou passar fogo em tudo. Eu vou botar para quebrar, eu vou acabar com todo mundo lá embaixo agora. Moisés, que conversava com Deus, disse a Deus: não vai não. Aí Deus: não vai não, não, você não vai não, o senhor não vai não. Por que o senhor vai acabar com eles? Me explica aí porque o senhor vai acabar com eles. Vão dizer do Senhor, vão apontar o dedo para o Senhor e vão dizer para o Senhor que o Senhor tirou o povo de Israel para matar no meio, tirou o povo do Egito para matar no meio do deserto. Aí Deus disse: abre teu olho, maluco teológico, abre o teu olho. Aí Deus disse: não, você tem razão, Moisés. Você está coberto de razão. Porém, olha o que foi que aconteceu com o povo que desafiou Deus. Ninguém que desafiou Deus entrou na terra prometida. Moisés, que era Moisés, sequer colocou os pés na terra prometida. Deus mostrou para ele a terra prometida, mas disse: daqui tu não passa. E aquela geração que fez o bezerro lá atrás passou 70 anos rodando no deserto. Veja o que é desafiar a Deus.
Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Você vai continuar desafiando a Deus? Então, eu sinto muito. A minha missão de vida está cumprida. Ainda tem alguma coisa para fazer e que deve ser feita em pouco tempo. Eu tenho pouco tempo, mas vai ser feito. Deus sabe o que fazer. Estou a serviço do reino de Deus. Vai ser do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Mas você precisa urgentemente, urgentemente, e eu oro a Deus em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, eu poderia ser um ser humano como outro qualquer e ter uma vida como outro qualquer, mas olha onde eu estou agora, olha o que eu estou fazendo. Essa tarefa o Senhor me atribuiu e muito, muito tem me custado. Tem me custado o preço da minha própria vida. Então, por direito, eu lhe peço que abençoe cada pessoa que ouvir essas coisas que foram colocadas e que essas verdades façam com que elas acordem para o verdadeiro evangelho. Ir às igrejas, ir lhe visitar, tomar a Santa Ceia, descer as águas, tudo é muito especial, tudo é necessário. Porém, o mais importante de tudo é receber a Jesus Cristo como único, suficiente e exclusivo, eterno Senhor e Salvador das nossas vidas. E passar a viver com Ele como um amigo incrível, maravilhoso e que está sempre presente a toda hora que nós precisarmos. O caminho está aberto. O caminho no deserto foi novamente aberto para toda a humanidade, nos 4 quadrantes deste planeta. Que essa mensagem vá e produza o resultado para qual foi enviada. Eu deixo para vocês um presente, algumas pérolas, algumas coisas incríveis sobre Jesus. Hoje, depois de muito tempo, eu trabalho com cozinha. Eu cozinho para crianças em uma cantina de colégio. Parece inusitado, não? Um templário cuidando dos pequeninos de Jesus, mas eu amo fazer isso. Porém, o mais interessante é que uma das milhares de características de Jesus é que ele era um excelente chefe de cozinha. Todo chefe de cozinha do planeta deve realmente se sentir orgulhoso, porque Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, de todos, é o melhor dos chefes de cozinha que já existiu. Te provo? Provo sim. Estava todo mundo pescando, olharam para a beira da praia e viram alguém chamando. E quem estava chamando? Quem chamou? É muito interessante. Quem chamou? Quem estava chamando? Jesus. E quando eles chegaram lá, o que foi que eles encontraram? Me diga, por favor. Eles encontraram pão e encontraram peixe. Pão assado e peixe frito. Você já imaginou comer o alimento preparado pelas próprias mãos de Jesus? Como não se vira um ser desse? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Tenham um bom descanso.
fecha teu olho, coloca a mão no teu coração. Fiquei muito feliz eu particularmente me sinto muito feliz por ter tirado um pouquinho do peso que estava sobre as minhas costas e que me custaram um ataque cardíaco. E sim, eu fui ferido no coração, um ataque cardíaco, e fui ferido de novo. Fui ferido 2 vezes. Passei por uma cirurgia cardíaca e já estou me preparando para ir para a segunda de novo. Fui atacado de novo. Por esses dias, algumas novidades devem chegar por aí. Mas enfim, vamos falar de vida. Não me importa. Não, para mim não faz a menor diferença entre estar aqui ou estar lá. O importante é que eu esteja com a minha família, com as pessoas que eu amo. Então fecha teu olho e recebe esse presente que Deus te dá com a maior alegria. Jesus, na verdade, é quem está te dando esse presente. E Ele está dizendo assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Está feito. Em um outro momento, nós vamos falar sobre a questão de templários. Nós temos uma situação para resolver. Nós somos muitos. Os templários nunca deixaram de existir. Mas os templários não são seres místicos. Os templários não são historinha para dormir. Os templários não são um conto de fadas. Os templários são apenas seres que no passado garantiam a proteção dos peregrinos que iam para Jerusalém para adorar ao Senhor Jesus, para adorar a Deus. No meio do caminho eram saqueados, roubados, e então surgiram os templários como força de proteção, como força de contenção contra esses demônios malditos. Nós continuamos existindo. Até os dias atuais, nós continuamos trabalhando. O que você está vendo agora, o que está chegando para você agora, é um serviço legítimo feito por um templário. Alguém que simplesmente serve de conexão entre Jesus e o seu coração e o seu povo. Ser cristão não é pertencer à religião A, B ou C. Não interessa para Deus. Deus não tem o menor interesse em religião nenhuma. Deus está pouco se lixando para religião nenhuma. Porém, o que importa para Deus é ser seu amigo. Tudo que Deus quer é ser seu amigo. Tudo que Jesus quer é ser seu amigo. Lembre-se, Judas era cheio de defeitos. Judas era terrível. Porém, era o mais corajoso e quem mais amava a Deus. Você lembra, para encerrar, daquilo que nós conversamos sobre a Santa Ceia? Quem trairá Jesus? Quem é que vai trair Jesus? Aquele a quem eu der o bolão molhado. Preste atenção. Uma chave. A chave para abrir o seu cérebro. A chave para abrir o seu entendimento. Olha, sendo entregue agora. E então, Satanás entrou em Judas. E Judas foi entregar a Jesus. Vá estudar. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo.
Jesus sempre amou a Judas. Sempre. Judas sempre foi de confiança. Judas sempre foi um guerreiro fiel. E Judas, ao contrário do que você possa pensar, não tinha Satanás com ele. Satanás nunca ousaria tocar no fio de cabelo de Judas, porque Deus não deixaria. Deus jamais permitiria. E a prova está diante de você. A prova está à sua disposição, na sua espada. Vá procurar e você vai conseguir entender rapidamente o que eu estou falando. Satanás não estava em Judas. Satanás entrou em Judas quando Jesus autorizou. Vá e faça o que tem que ser feito. Então, Satanás entrou em Judas. Meu respeito, meu carinho ao povo judeu, aos meus irmãos judeus. Nós sempre estaremos aqui. Em breve, eu espero estar na Terra Santa e me reunir com todos aqueles que são verdadeiramente templários, não como um clube do Bolinha, não como algo místico, não como loucos, nécios, como esses que vão para a Ucrânia lutar por uma terra que nem se conhece, que não está nem aí para eles. Deviam sim ir para Israel, ajudar a Israel, a Terra Santa. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês e em breve, eu devo retornar com mais novidades para vocês. Tá bem? Fiquem em paz e que Deus os abençoe. Forte abraço.